Jonas capítulo 2, versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Leiamos assim o texto sagrado. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amém? Tome o seu assento com toda liberdade, para glorificar o nome do Senhor. Prometo não ser extenso, mas quero falar sobre a importância da oração na obra missionária. Jonas foi um grande missionário transcultural. Missionário transcultural, para quem não está familiarizado com o termo, né, os irmãos que acabaram de sair do curso sabem de qual é salteado. É aquele missionário que atravessa as fronteiras geográficas do seu país e prega o evangelho dentro de uma cultura onde ele não nasceu, numa língua diferente da sua, num costume diferente da sua terra natal. E Jonas é um missionário transcultural, porque Deus o envia para um país diferente da sua origem, da sua língua, e ele está incumbido de trazer uma mensagem de Deus, uma mensagem forte, uma mensagem poderosa e uma mensagem de juízo. A grande lição, primeiramente, que nós entendemos aqui, é que Deus é o Deus das nações. Deus não é apenas o Deus de Israel. A gente fala muito sobre o Deus de Israel, não é verdade? A Arca da Aliança, o templo em Jerusalém, o Deus de Sião. Porém, Deus também é o Deus de todas as nações. Deus se importa com todas as vidas. Deus se importa com todo o povo. Deus se importa com o mundo. E quando Deus tira Jonas do conforto da sua casa, da sua cidade, para pregar o evangelho em um país completamente diferente, Deus está mostrando o seu interesse também em perdoar aqueles que estavam fora de um contexto religioso, judaico, padrão, com Bíblia e com profeta. Deus também se importa com os invisíveis. Deus se importa com aqueles que estão fora dos nossos padrões. Às vezes nós bitolamos o evangelho e limitamos o poder de Deus apenas dentro da nossa realidade cristã. Pensamos que Deus é apenas o Deus da Assembleia de Deus, o Deus da Comadésima, mas Deus é além das fronteiras. A graça de Deus é infinita, o poder de Deus não tem fronteiras, né? O poder de Deus, a graça de Deus alcança todas as culturas, todas as regiões. Infelizmente, eu fui formado dentro de uma cultura bem tradicional, assembleiana, rígida, rigorosa, e eu aprendi que Deus era um Deus assembleiano. Mas quando eu fiz o curso de missões, eu percebi que existe um universo muito maior do que os meus preconceitos religiosos. Deus é o Deus de todas as culturas. Deus é o Deus de todas as pessoas. Deus está mostrando para Jonas que Deus não é nacionalista. Deus não é o Deus de um povo, de uma terra, mas que Deus é Deus das nações. Deus é Deus de todas as culturas, de todos os povos, do negro, do branco, do índio, do fazendeiro, do rico, do pobre. Deus é Deus de todos, do quilombola, da cidade, do urbano, enfim, do rural. Em todos os lugares o seu evangelho precisa ser pregado e anunciado. Deus quebra os preconceitos religiosos de Jonas e o desafia a pregar, anunciar a sua graça e o seu poder. E esse poder, esse evangelho precisa ser pregado com autoridade, mas ele infelizmente vai desobedecer à voz do Senhor. E quando nós lemos o livro do profeta Jonas, nós percebemos que tudo obedece a Deus. Olhe para cá, tudo obedece a Deus, menos o profeta, porque quando Deus fala com a tempestade obedece. Quando Deus fala com Nínive, Nínive obedece. Quando Deus fala com a boboreira obedece. Quando Deus fala com um verme para comer a boboreira, até o verme que não tem juízo obedece. Mas quando Deus fala com Jonas,
aí ele desobedece. Por que a gente tem essa tendência de desobedecer a Deus? A gente tem essa tendência de colocar o eu como prioridade, colocar as nossas necessidades em primeiro lugar. Se nós colocarmos as necessidades de Deus em primeiro lugar, Deus vai honrar as nossas. O problema é que nós colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar. É a minha faculdade, é o meu trabalho, é o meu casamento, é o meu sucesso, é o eu. E acabamos deixando as prioridades de Deus para uma outra oportunidade. E muitas vezes nós nos frustramos. Infelizmente nós estamos vivendo uma época em que existe uma prioridade humana, um evangelho sensacionalista, em que coloca o homem como centro de todas as coisas. É o seu milagre, é a sua vitória, é a sua cura. E esquecemos que evangelho não é eu, evangelho é nós, evangelho é corpo, evangelho é eu me importar com a necessidade do próximo, evangelho é eu amanhecer o dia e ligar para um amigo e perguntar como ele está, se ele comeu, se ele dormiu bem, se ele está bem. E nós esquecemos, às vezes deixamos passar isso em branco, nos preocupamos tanto com o nosso sucesso financeiro, nos preocupamos tanto com aquilo que queremos, sonhamos, com os nossos objetivos de vida, e esquecemos que existe alguém do nosso lado. Quem sabe o nosso vizinho, que a gente mora lá há 20, 30 anos com ele, e nunca recebeu sequer um bom dia, muito menos um folheto. Quem sabe Nínive é do lado da nossa casa, e Deus só está procurando alguém que tenha coragem de dizer: Jesus te ama. Talvez Nínive é alguém que mora dentro da nossa casa, é a nossa família, é o nosso filho, é a esposa, é o esposo, é o seu pai ou a sua mãe. Aonde está a sua Nínive? A Nínive de Jonas estava a quase 800 quilômetros distante da sua casa, mas a nossa talvez está no nosso quintal, mora do nosso lado, é um vizinho, é alguém que nunca ouviu você falar de Deus para ele. Pelo menos um Jesus te ama, um bom dia diferente, um convite para ir para a igreja, ainda que não tenha tido aquela conversa, sabe, aquela conversa de pé de orelha, aquela conversa caprichada, falando do evangelho e das necessidades que a pessoa precisa de crer em Deus, mas apenas uma conversa diferenciada. Porque às vezes entramos no nosso carro, vamos para o nosso trabalho, entramos no escritório, voltamos para casa com a cabeça completa e recheada de problemas, e nós não importamos com alguém que mora do nosso lado. É simplesmente entrou na casa, fechou a porta, saiu de casa, entrou no quarto, foi para o trabalho, foi para a escola, foi para o trabalho, enfim, e esquecemos que existe uma Nínive do nosso lado. E Deus está procurando alguém que diga como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está precisando de alguém que seja tocado com essa brasa de fogo nos lábios, porque temos tanto tempo para tantas outras coisas. O celular praticamente é extensão do nosso corpo, é 24 horas, até dormindo ele dorme do nosso lado. Às vezes você dorme até longe da sua esposa, mas o celular está lá, na sua cabeceira. Será que nós temos colocado Deus como nossa prioridade? Jesus disse, Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus só espera que tenhamos essa sensibilidade missionária. Jonas, infelizmente, ele desobedece a Deus. E detalhe, quando ele desobedece, a sua vida vai seguir por uma constante descida. O texto é claro em dizer que ele desceu para Jope, desceu para Tarsis, desceu para o porão do navio, desceu para a boca do peixe e desceu para as profundezas do mar. A vida dele é só descendo, porque quem desobedece à voz de Deus não sobe, não cresce, não evolui. É apenas uma constante descida, uma vida de prova, uma vida de insucessos, uma vida de constrangimentos, porque fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, a gente não evolui, a gente não cresce, pelo contrário, a gente desce o nível.
Será que a igreja brasileira está subindo de nível ou está descendo de nível? Não, pastor, nós estamos subindo de nível. Por quê? Porque nós temos grandes templos, nós temos grandes convenções, nós temos grandes pregadores, nós temos prédios, nós temos altos salários. Será que isso é crescimento para Deus? Crescimento para Deus não é prédio, não é massa, não é concreto, não é tijolo. Crescimento para Deus é alma, é reino. Infelizmente, nós não estamos subindo de nível, estamos inchando. Porque muda de lá para cá, um vem para cá, outro vai. É assim, uma igreja incha aqui, outra esvazia acolá, uma esvazia daqui, outra enche. Não é crescimento exponencial, eficaz, eficiente. Estamos subindo ou descendo de nível como Jonas? E detalhe, ele entra no navio, o clima estava ótimo, a meteorologia estava perfeita, mas quando ele colocou o pé dentro do navio, aí o clima fecha. O clima fechou. Quando ele entrou no navio, vem tempestade, vem vento forte, vem furacão, e ele está dormindo no porão do navio como se nada tivesse acontecendo. Jesus é diferente de Jonas. Jesus entrou no barco e acalmou a tempestade. Jonas entrou no navio e provocou a tempestade. Quem é você no navio? Quem é você nesse barco? Você entra no barco da vida dos outros para provocar a tempestade ou para acalmar a tempestade? Jesus entrou no barco dos discípulos para acalmar. Jonas entrou no navio para provocar tempestade. O que é que você está gerando na vida das pessoas? O que é que você está produzindo? Deus está procurando alguém que entre na vida, no barco das outras pessoas e acalme a tempestade. Você é um acalmador de tempestade. Deus te chamou para você gerar tranquilidade, paz e refrigério na vida das pessoas. Você tem feito isso? Sabe aquele casamento do seu vizinho, de um amigo seu que está às traças, o inimigo destruído, mas você vai ser o profeta de Deus, que vai chegar nesse navio no meio da tempestade e vai dizer: esse casamento não vai ruir, essa família não vai se afundar. Por quê? Porque ainda tem profeta, ainda tem homem de Deus, tem alguém que interceda, que paga o preço, que vá. Mas pastor, o negócio está difícil, mas Deus só precisa de alguém. Ainda que o navio se quebre, mas você vai ser um Paulo de Deus. O navio pode se quebrar, mas também ninguém morre. O navio se quebra, perde empresa, perde dinheiro, pode perder o navio vai virar pedaços, mas vai ter vida salva, vai ter famílias salvas, casamentos salvos, famílias restauradas. É isso que importa. Deus não está preocupado com o navio em si, Deus está preocupado com almas. A preocupação de Deus é com vidas. Ele está deitado, dormindo no porão do navio, como se nada tivesse acontecendo. Enquanto todo mundo está gritando, cada um querendo salvar a sua própria vida, ele está dormindo em uma inércia impressionante. O navio sendo açoitado para lá e para cá, e ele consegue dormir. Isso aqui não é tranquilidade não, isso aqui é frieza mesmo. Ele não era acostumado com o mar, ele não era pescador, ele não era marinheiro. A minha mãe dizia que água não tem cabelo, não tem onde se segurar, dá medo, dá ou não dá? Mas ele está dormindo como se nada tivesse acontecendo, enquanto o povo está gritando, rezando, cada um para o seu Deus. Ele que conhecia o Deus verdadeiro não vai orar. Os incrédulos do navio deram um exemplo para ele, foram buscar cada um ajuda no seu Deus, e ele que conhecia o Deus verdadeiro está agindo como se nada tivesse acontecendo. É necessário despertar. Essa inércia e essa frieza do profeta Jonas reflete muito hoje em dia. Será que nós estamos ouvindo o grito das almas que estão clamando: atravessa a Macedônia e ajuda-nos?
Eu louvo a Deus por essa igreja aqui, porque 4 anos já tem missionário no campo. Tem igreja que tem 20, 30 anos, é só o pastor presidente. É só o pastor presidente, tudo é centralizado nele. 4 anos, é um bebê, é uma criança, mas tem missionário para todos os lados. Levanta a mão, porque eu quero liberar uma palavra de Deus aqui nessa manhã. Aleluia. Vai vir um tempo de crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, Ele vai dar o crescimento. O crescimento às vezes não é visível, o crescimento é lento, é como fogo de caeira, e quem conhece caeira sabe que por cima você não vê nada, mas por baixo o fogo está pegando, está queimando, Deus está libertando, está salvando almas, e o resultado vai vir. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus está despertando os Jonas para pregar o evangelho na autoridade do Espírito. Não seja a razão do problema, mas seja a solução do problema. O que é que você tem sido no barco da obra missionária? O que é que você tem sido? Tem sido pedra de tropeço? O que é que você tem sido no navio da obra missionária? Tem sido o problema? Ou você tem sido a solução? Porque tem gente que para a missão ele é o problema. Não vai dar certo. Eu não vou contribuir, eu não faço. Não seja o problema do navio, seja a solução. Ele é jogado dentro do mar quando ele descobre que ele era o problema. Porque problema a gente tem que jogar para fora mesmo. Botaram ele para fora, ele era o problema. Aí, lá na boca do peixe, nas profundezas do mar, é que ele vai resolver mudar de vida. Até aqui ele não tinha orado, até aqui ele não tinha buscado, até aqui ele estava na contramão de Deus. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Até que então orou. Ainda bem que tem um então na nossa vida. Então orou. A partir daqui, a vida de Jonas mudou radicalmente. A partir daqui, ele se torna o maior pregador do Antigo Testamento. A partir daqui, ele se torna o maior missionário da Bíblia. A partir daqui, ele se torna um referencial. Tanto é que Jesus usou Jonas como exemplo para a sua vida. Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, dá-nos um sinal para que creiamos em Ti. O que foi que Jesus respondeu? Primeiro olhe para Jonas. Assim como ele passou 3 dias e 3 noites, eu vou passar também no seio da terra. Ele é referência para o meu ministério. Imagine o nível que o profeta, que esse missionário conquistou, a partir do momento que ele resolve orar. A vida dele sofre uma mudança completamente radical. Se antes ele era o fujão, se antes ele era o medroso, se antes ele era alguém que estava fora do propósito, do projeto de Deus, a partir do capítulo 2, ele se torna o maior pregador que eu conheço. Eu conheço bons pregadores, mas eu não conheço nenhum pregador que em um dia só, com uma mensagem só, ganha uma cidade inteira para Jesus. Aí ele vai orar. Detalhe, ele orou quantos dias na barriga do peixe? 3 dias orando. Ele ora a primeira hora, nada acontece, a segunda hora, nada acontece, 3 horas, 24 horas de oração, nada acontece. Irmãos, Jonas precisava de um milagre urgente, precisava ou não? Porque na barriga do peixe, no máximo, você tem 2 minutos de respiração, se você for bom de fôlego, no máximo 2 minutos, 1 minuto e meio, se for bom de fôlego. Mas ele passou 3 dias. Ele precisava de um milagre urgente, mas Deus deixou ele orando 3 dias, e ainda teve que jejuar, porque na barriga do peixe não tinha nada para comer. Foi oração e jejum total. Por que é que Deus deixou Jonas 3 dias, se ele precisava sair dali no máximo em 2 minutos? Simples, olhe para cá, vamos conjecturar. Lá no céu,
Deus foi puxar o extrato da oração do profeta. Estava igual o saldo da minha conta. 0,000. Aí Deus olhou para ele e disse: se tivesse crédito, eu iria te tirar daí agora. Mas como o saldo está negativo, vai orando aí pelo menos 3 dias. E vai jejuar. Falar de Jonas é engraçado. Mas se fosse você, quanto tempo você precisaria ficar na barriga do peixe? 1 mês. Falar da vida dos outros é bom. Quanto tempo você precisaria ficar lá? Quanto tempo Deus tem que te colocar no molho? Quanto tempo Deus tem que apertar você? Por quanto tempo Deus tem que amassar você para você entender o projeto dele na sua vida? Depois de 3 dias, o que eu acho lindo é isso aqui. Depois de 3 dias orando e jejuando, o versículo 10 do capítulo 2 diz assim: falou, pois, o Senhor. Porque aonde tem alguém que fala com Deus, sempre vai ter um Deus que fala. Porque a oração é uma via de mão dupla, vai e volta. Aonde tem alguém desejoso de falar com Deus, Deus sempre vai falar com essa pessoa. Lucas 3, 23, 24, Jesus ora quando ele sai do Rio Jordão, e quando ele ora 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Porque aonde tem oração, sempre vai ter um céu aberto. Aonde tem oração, o Espírito Santo sempre vai ter liberdade para descer. Aonde tem oração, Deus sempre vai ter liberdade para falar. Ele ora, Deus fala. Mas quando Deus fala, Deus não falou com Jonas, Deus falou com o peixe. Mas quem foi que orou? Jonas. Quem precisava de uma resposta? Quem precisava de um milagre? E por que Deus falou com o peixe? É simples. Deus falou com o peixe porque se ele tivesse falado com Jonas, ainda hoje ele estava na barriga do peixe. Porque Jonas não sabia falar a língua do peixe para o peixe. E quando eu falo com Deus, Deus fala com quem eu não posso falar. Quando eu falo com Deus, Deus resolve com quem eu não posso resolver. Não, segura a mão direita para eu liberar isso aqui. Fica tranquilo, não precisa brigar com o peixe não, deixa o peixe com Deus. Só fala com o dono do peixe. O dono do peixe vai abrir as portas, o dono do peixe vai dar o terreno, o dono do peixe vai mandar o cimento, o tijolo, o concreto para construir a igreja. O dono do peixe vai abrir a porta. Fica tranquilo, não precisa brigar com o peixe. Só fala com o dono do peixe, que o dono do peixe resolve. É Deus que vai convencer os corações, é Deus que vai abrir a porta. Não é você que prega, mas é o Espírito Santo que fala com o peixe. É o Espírito Santo que convence o peixe. É Ele que vai trabalhar nos corações. É Ele que vai fazer o peixe entender. Às vezes a gente prega, a gente luta e reclama e vai e vem, e às vezes rapaz, esse peixe não vai se converter não. Vai! Fala com o dono do peixe, que o dono do peixe não tem coração duro para o dono do peixe. Amém. O peixe vai ouvir a voz de Deus. Aí ele sai, irmão, lá, depois de 3 dias de oração. Já imaginou como é que ele sai dali? Se a gente passa de manhã até 5 horas da tarde jejuando, já termina o dia assim, não pode nem falar em Jesus que já fala língua estranha. Imagine 3 dias e 3 noites orando e jejuando na barriga do peixe. Irmão, Jonas estava tininho, igual o pastel de rodoviária, só o óleo. Poder de Deus. Aí ele vai pregar em Nínive. Detalhe, para percorrer a cidade de Nínive, ele tinha que rodar 3 dias. Mas ele fez em 1 dia aquilo que levaria
3 dias. Por que ele fez em um dia só? Porque ele orou 3 dias. Para cada dia de oração foi um dia a menos de trabalho. O problema é que a gente quer trabalhar muito e orar pouco. Mas se a gente orar muito, a gente vai trabalhar pouco. Quem vai fazer o trabalho mais difícil é Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo trabalha menos. Segura a mão, eu estou sentindo graça de Deus. Faça missões na autoridade do Espírito Santo, você vai ver as almas se converter. Prega o evangelho na autoridade do Espírito Santo. Sabe por que a Assembleia de Deus cresceu tanto no Brasil? Só porque eu pregava 4 coisas: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Oração e jejum. Cresceu. Se a igreja prega na autoridade do Espírito Santo, você vai ver o que vai acontecer. A gente vai trabalhar menos e Deus vai trabalhar mais. Porque quando a gente ora, a gente dá trabalho para Deus. Dê trabalho para Deus. Dê trabalho para Deus salvar, para Deus curar. Faz igual a irmã, libera a palavra, Jesus vai curar. Nem que você tenha que passar 3 dias orando e jejuando para Deus curar, mas Ele vai curar. Libera a palavra, ora, prega. Dê trabalho para Deus. Dê trabalho para Deus. Mas no bom sentido, viu? Ele chega em Nínive e começa a pregar. Aquilo que levaria 3 dias para ele fazer, ele fez em um dia só. E detalhe, irmão, a mensagem de Jonas não era mensagem de congresso. A mensagem de Jonas não era mensagem de estudo bíblico. A mensagem de Jonas só tinha 5 palavras. Quantas palavras? 5. 5 palavras não dá uma saudação, pastor Kennedy. Mas 5 palavras na boca de quem passou 3 dias. Cinco palavras na boca de quem está vindo da oração e do jejum. Incendiou a cidade inteira. Ei, se um crente só, cheio do poder de Deus, impactou uma cidade inteira, com milhares e milhares de habitantes, mais de 100 mil habitantes. Imagine Piripiri, com um pouco mais de 60 mil habitantes, não é isso? 70 mil habitantes. Imagine essa cidade aqui. Se um crente só incendiou uma cidade toda, imagine essa igreja cheia do Espírito Santo. Piripiri vai ficar pequena. Não, mas fica de pé para receber essa palavra. Piripiri vai ficar pequena. Oracandaia Saramandaga. Vamos estender as mãos sobre essa cidade. Estenda as mãos sobre essa cidade. Mire o rumo aí para onde você entender que é melhor. Porque essa nuvem de demônios que foi revelada aqui vai ser quebrada, vai ser destruída. Porque a comadésima chegou na autoridade do Espírito Santo. Aonde tem um crente cheio do Espírito. Ora, espaços aqui. Aleluia. Pode vir mais. Enquanto eu vou falando aqui, você vai chegando. Você quer deixar Deus feliz? Então faça o que Deus gosta. Eu aprendi isso com o pastor Raul. Não tem referência maior em missões no Brasil do que o pastor Raul. Não tem. Quer deixar Deus feliz? Faz o que Deus gosta. E o que é que Deus gosta? Deus gosta de alma. Deus gosta de perdoar, de salvar. É o trabalho que Deus gosta de fazer. É curar a gente. É o trabalho que Deus gosta. Então faz o que Deus gosta. E quando a gente faz o que Deus gosta, Deus também faz o que a gente gosta. O que é que a gente gosta? De coisa boa, salário bom, carro bom, casa. Então, cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Deus vai honrar você, vai honrar sua família, vai honrar sua casa. Você quer ver essa igreja prosperar mesmo? Contribua com missões para você ver. Invista em alma para você ver. Porque é um dinheiro que não se perde. Você está investindo em alma. É eterno. Deus recompensa aqui na terra e ainda tem recompensa na eternidade. Porque alma, investir em alma é diferente de investir na bolsa de valor.
Na bolsa de valor você investe, a bolsa cai, você perde dinheiro. Na criptomoeda, de repente o Bitcoin vai lá para baixo. Mas investir em alma é eterno. É eterno. Você nunca perde. Deus vai honrar você. Eu falo isso com experiência própria, irmãos. Eu sou missionário, eu sou pregador itinerante, eu vivo literalmente da obra. O meu patrão é Deus. É Deus que me dá o salário, é Deus que paga meu aluguel, é Deus que paga minha energia, é Deus. Eu vivo 100% para Ele. A minha vida é 100% o Evangelho, pregar o Evangelho. E Deus, eu digo para você, Deus cuida de mim muito bem. Deus cuida de mim muito bem. Hospedagem boa, esses 3 dias aqui, comendo do bom e do melhor, no quarto bom, casa boa, gente boa, né? Então é isso aqui. Melhor do que a casa são as pessoas. Deus cuida de você. Quer ser cuidado por Deus? Então cuide das coisas de Deus. Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de você. Deus vai abrir porta para você comprar o seu carro, fazendo missões. Deus vai usar alguém. O primeiro carro que eu comprei, o pastor chegou para mim e disse: eu quero te vender o carro. Eu, pastor, não tenho dinheiro de entrada, não tenho nome para financiar, não tem. Não, moço, eu quero te vender o carro. Não, mas como? Eu quero te vender o carro, moço. Pega o carro. Não, já que é assim, então eu compro. Deus vai criar circunstâncias para você. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar o seu sacrifício. Amém? Deus vai te dar condições para você financiar. Não, pastor, esse missionário aqui, quem vai bancar sou eu. Se preocupe com os outros, esse aqui é o meu. Amém? Levante a sua mão para o céu. Glória a Deus. Eu estou sentindo algo de Deus muito forte aqui. Você vai ver o crescimento que Deus vai dar para essa igreja aqui. Uma igreja que está vivendo missões. 4 anos. 4 anos com uma visão missionária, que tem igreja que tem 30 anos que não tem. Ó Deus! Recebe esses corações que estão aqui diante do altar se entregando para Ti. Recebe essas vidas que estão aqui diante do altar, Senhor, como sacrifício vivo, se doando, se entregando para honrar a obra missionária, contribuindo, evangelizando, pregando, convidando, falando do Teu amor. Honra cada um dos Teus servos que estão aqui. Abre todas as portas que estão fechadas, financeira, na saúde. Libera dom espiritual, libera cura, libera profecia, revelação, dons espirituais que sejam distribuídos para a edificação da Tua obra, da Tua igreja. Dê sabedoria para os Teus filhos. Libera, Senhor, graça. A Tua palavra nos diz que é impossível fazer a missão sem o poder de Deus. Então libera esse poder sobre nós, essa autoridade sobre nós. Coloca amor no coração pelas almas. Crente vazio, sem graça, sem amor, frio, incendeia esse coração por missões, incendeia esse coração por almas. Desperta a Tua igreja, levanta um exército poderoso na autoridade do Teu Espírito, para fazer missões aqui neste lugar, para incendiar esta cidade, para evangelizar em becos e valados, para ganhar almas, para curar enfermos, para expulsar demônios. Unge os Teus servos, usa a mão, usa o pé, usa a boca, todos os meios, através da mídia, através da internet, que almas sejam alcançadas. Ah, Deus, usa os Teus filhos, levanta a Tua igreja como um farol apostólico, como luz para as nações. Nós ministramos, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre a vida dos Teus filhos. Toma posse dessa bênção. Deixa Deus te usar como instrumento, como missionário. Seja a boca de Deus, seja profeta de Deus, e Deus vai honrar os seus passos. Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar dos teus filhos. Não vai deixar faltar o pão na mesa, vai suprir, vai te surpreender. Vem cá, missionária.
De amandura bacala xandaraba. Vem cá, pastora Mariazinha, vem cá. Dá um abraço aqui na missionária. Deus está cuidando do coração. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Shikamanduruva calabachara. Hiramanda kandaia seia mandaraba duriaraba. Seja abraçado pelo Espírito Santo essa manhã. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Aleluia. Irmãos, eu senti de Deus aqui. O nome da irmã? Esqueci. Irmã Nayara, o Everton e a sua esposa. Vocês vão fazer o curso de missões, né? Sobe aqui para o altar. Irmã Nayara, seu esposo, missionário Cândido, vem para cá. Eu quero convidar também as duas missionárias aqui no altar, Ana Paula e Josiele. Nós vamos blindar elas com as nossas orações. Nós vamos blindar. Irmão, só sabe quem é batalha quem está no campo. Eu fiz missões 2 anos e tinha rua, pastor. Lá no Piquiá tinha uma rua chamada Rua da Fumaça. Rua da Fumaça. Era uma rua que a gente começava a evangelizar. Quando saía lá no final, eu estava com corpo de febre. Só opressão, seta. Eu entrava bonzinho e saía doente. Aquela murraça de febre no corpo. Batalha espiritual. Só Deus sabe a luta que o missionário enfrenta. Na alma, psicológico, o diabo faz de tudo. O diabo joga seta, o diabo bota desânimo, o diabo faz de tudo. Mas nós vamos blindar aqui os nossos missionários. É por isso que Paulo sempre pediu oração. Ore por mim para que Deus abra porta. Ore, ore, ore. Paulo sempre estava pedindo oração para Deus nos dar força para vencer as astutas ciladas do diabo. Esses aqui são os que estão na artilharia, na frente. Mas as primeiras que também são atingidas. Mas Deus vai blindar vocês. Dobre os joelhos, vamos abençoar vocês aqui essa manhã. Blindar vocês. Revestir vocês. Sim. O Senhor está blindando o seu coração. O Senhor está blindando o seu coração. Oh Deus, cuida, sustenta, fortalece, blinda, protege, guarda da morte, do acidente, das ciladas do diabo, dos levantes. São missionários, são guerrilheiros, estão expostos, são soldados, Senhor, de linha de frente. Guarda os teus filhos, fortalece os teus filhos, blinda os teus filhos. Pastor Neto, ore por eles. Senhor Deus e Pai, meu Deus, traz uma unção especial sobre esses teus filhos que estão à frente desta batalha, blindando, Senhor, as suas vidas, sua alma, seu espírito, seu sentimento. Que a tua poderosa mão esteja sobre cada um deles, Senhor, e que a tua palavra
que venha sair da boca de cada um, seja como flechas vindas da tua presença, e que ela venha ser cravada, ó Deus, nos corações endurecidos, e assim eles possam ser movidos pelo poder do Evangelho, pelo poder da tua palavra. Quebra todas as barreiras, quebra todas as dificuldades, todo elo do mal, Senhor, seja destruído, e a tua glória seja presente na vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão no campo missionário. Senhor da glória, que cada palavra que venha sair da boca desses teus servos seja uma bênção na vida daqueles que ouvirão. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém.